Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Sementes de Atom. Eu sou a Vanessa e aqui é o nosso canal onde falamos de espiritualidade, amor, prosperidade e muitas outras coisas. Então, se você gosta desse canal, curte, comenta, deixa aqui todo o seu amor, toda a sua contribuição para a nossa egrégora, tá bom? Hoje nós vamos falar de algo que eu adoro, que eu sempre falo aqui, mas que eu tenho deixado de falar há algum tempo, que é a ressonância harmônica. E hoje eu gostaria de falar para vocês o porquê que eu parei de pedir as ondas, porque que nesse momento eu não tenho me atualizado com relação ao Hélio Couto. O que me fez colocar o pé no freio, tá bom? Então fica aqui comigo até o final, que eu vou deixar muito bem claro por que eu tomei essa decisão e principalmente quais foram os meus pontos de vista. Ai, Vanessa, mas no que isso pode contribuir com a minha trajetória? Bom, eu vou falar dos meus processos e isso pode estar ressoando com algumas vontades suas e que às vezes a gente acaba não dando ouvidos porque a gente entende que precisa evoluir e nem sempre essa evolução está ali atrelado ao momento presente ou a forma como as outras pessoas gostariam que a gente evoluísse, tá bom? Então vamos lá. Todo mundo sabe que eu sou apaixonada pelo professor Hélio Couto, que eu vi todos os caminhos das palestras, inclusive agora o caminho da palestra 3 é pago, né? Tá lá todo o conteúdo do professor. Foi inserido uma mensalidade, você vai ter acesso a todo esse conteúdo durante um mês e paga um valor acessível por isso. Tudo bem, ótimo, maravilhoso para quem quer voltar a estudar, para quem quer rever algumas coisas, quer trabalhar outras crenças, maravilhoso. Então fica a dica para vocês aí. Mas desde a minha última onda, se eu não me engano, já tem bastante tempo que eu pedi uma onda, eu fiquei um pouco apreensiva a fazer a próxima, a pedir a próxima. Eu tenho o hábito de reler os meus pedidos e vejo que muita coisa mudou, tá? A minha forma de expressar, a minha forma de trabalhar, a forma de ver o dinheiro, ver prosperidade. Eu ainda não conquistei tudo aquilo que eu coloquei lá como metas nas minhas ondas. E foi exatamente por isso que eu resolvi dar uma pausa. Talvez isso não faça muito sentido para você, mas fez sentido para mim. Por exemplo, o fato de ainda estar construindo esse canal aqui, que para mim vai crescer, vai ter novos olhares, vai ter muita gente, vai ser aquilo que eu vou gostar de fazer daqui a 5, 10 anos, eu tenho certeza disso. Eu não pedi isso numa onda, eu pedi para trabalhar com algo que de fato eu goste e que eu consiga ajudar um maior número de pessoas. Então, isso tá em processo de realização ainda. Assim como muitas outras coisas, como por exemplo, estudar algumas consciências que eu pedi, como Joel Goldsmith. Eu ainda não tive tempo de ler todos os livros do Joel Goldsmith. Eu pedi a consciência da Maya Andrade, eu fiz bastante tempo de curso com ela, li, comprei livros, ganhei, inclusive minha esposa me deu um livro dela. E eu tô nesse processo de estudar. Eu pedi a consciência do Neville Goddard, então eu não tenho como ler todo o material do Neville. E eu tenho a consciência de quanto mais eu peço consciências, né? Ou peço arquétipos, por exemplo, eu pedi o arquétipo do professor. Mas hoje eu entendo isso de uma forma diferente de quando eu pedi. E aí a gente vai acumulando essas coisas que a gente pediu, e que tá ali como se fosse Como é que eu posso explicar isso pra vocês? É como se fosse um grande quartinho dos fundos e que a gente colocou muita coisa e aí a gente não foi lá ver o que realmente você vai precisar. Eu tenho também consciências de pessoas que até hoje eu nunca estudei nada, como por exemplo da Helena Blavatsky. Eu não estudei nada dela, mas eu pedi a consciência. Não entendo muito bem porque que eu pedi na época, mas eu pedi. Assim como eu pedi consciência Steve Jobs, do Érico Rocha. Então, são muitas consciências e eu sou uma só para dar conta de estudar tudo isso. E a gente sabe que esse processo de pedir a consciência está atrelado também com a nossa capacidade de estudar e colocar aquilo em prática, rever, memorar. Claro que quando eu vou estudar, o conteúdo parece mais fácil. Quando eu vou
Um livro, por exemplo, eu tenho feito cursos mesmo, e aí, à medida que eu vou vendo esses cursos, parece que eu já ouvi aquilo, porque fica muito mais fresco. Quando eu tava fazendo o curso da Mãe Andrade, muita coisa do que ela tá falando, eu já conseguia compreender. Eu pedi o download do livro Caibalion, e eu consigo compreender hoje de uma forma diferente, porque da primeira vez que eu li, eu não conseguia compreender. Então, digamos que a gente tem uma biblioteca enorme ali e não está usando nem 10% desses livros que estão disponíveis. Então, por consciência própria, eu não achei necessário colocar mais coisas aí, tá? Eu pedi limpeza de crenças limitantes, eu passei bastante tempo limpando crenças limitantes. Eu não pedi assim com essas palavras, tá? Quero limpar crenças limitantes, porque aí dá a entender que eu vou passar o resto da vida limpando isso. Mas compreender aquelas crenças que eu tenho e melhorar essas crenças. E eu tenho percebido que são muitas coisas em 3 ondas. São muitas coisas em 3 ondas que eu pedi. Então, se eu for pedir uma 4ª onda, eu até solicitei o formulário. E aí o professor sempre pergunta se a gente estudou, se a gente está conseguindo se dedicar, se a gente de fato tem lido, estudado, se aprofundado. Porque tudo que a gente pede precisa ser acessado. E para acessar isso, a gente tem que dedicar um tempo. E muitas vezes a gente não dedica esse tempo. Fica esperando que aconteça de forma mágica. Mas eu tenho consciência que eu preciso dessa dedicação. Então, para não acumular mais coisas, e a gente sabe que, por exemplo, você gosta muito de dançar, e aí de repente eu vou e te amarro e você está impedida de dançar pelo resto da vida. Você vai tentar de todas as formas voltar a dançar, nem que seja em pensamento, você vai tentar dançar novamente. Então, a minha consciência tá lá, repleta de consciências que eu pedi, só esperando o momento certo para poder começar a agir, começar a trabalhar aqui. E eu tô impedindo, sou eu quem não tá deixando as consciências dançarem, né? Fazer o que elas sabem fazer, fazer o que elas gostariam de fazer. Então esse é mais um acúmulo de conhecimento, que acaba virando acúmulo de material, porque conhecimento só é conhecimento se for usado, se você conseguir vincular isso a todas as áreas da sua vida e a todo momento. Então, para não pedir mais coisas, porque eu tenho certeza que se eu for pedir vindo aqui do arquétipo do sábio, que é um dos arquétipos que eu tenho com maior frequência, eu vou pedir mais consciências, eu vou pedir mais arquétipos, eu vou pedir, e eu ainda não dei conta de tudo que eu pedi, eu ainda não me dediquei a estudar nem 90% daquilo que eu pedi. Então, eu prefiro me dedicar a estudar as consciências que eu pedi antes. E aí, quando eu já tiver... eu vou estudar tudo? Não. No momento certo, eu vou dizer, agora eu já tenho conhecimento para passar para a próxima fase. Eu posso pedir outras consciências, tá? Então, primeiro eu vou deixar que isso flua, que saia de mim, que eu consiga estudar, que eu consiga ver, praticar. Leve isso para outras pessoas. Eu pedi o download do livro Peça e Será Atendido, e no momento eu tô imersa nele. Essa conexão com a centelha divina foi uma das coisas que eu pedi, e eu tenho me atentado hoje. Olha, eu pedi isso na primeira onda, eu tô aqui na 3ª já, e ainda não tinha terminado de fazer os estudos dos Abraham Hicks. Então, é um processo demorado. É como se eu quisesse, por exemplo, pegar um canudo e passar um ferro grosso dentro do canudo. Não vai entrar tudo de uma vez, eu tenho que ir aos poucos. E por mais que eu quisesse, por mais que eu evoluir, por mais eu só posso evoluir até onde me é permitido, até onde é acessível para mim, até onde é humanamente possível. Eu não vou aprender tudo isso em 3 anos, por exemplo. Não tenho como, exceto se eu me dedicar somente a isso. Mas infelizmente o mundo moderno não permite isso. E a gente vai de acordo com as nossas prioridades. E o capitalismo é uma prioridade pra gente, porque a gente precisa comer, a gente precisa vestir, a gente precisa andar. Então, para além de entender que eu preciso, de fato, colocar em prática,
fazer as leituras. Isso, gente, é uma responsabilidade. Quando você tem responsabilidade com o que você está pedindo, certamente fica mais fácil você perceber se é hora ou não de você, de fato, pedir uma nova onda. Obrigatoriamente, eu tinha que pedir uma onda a cada 3 meses, mas para mim, dentro das minhas condições, não é possível que eu peça, tá? Eu pedi, em algum tempo eu pedi, mas hoje eu sinto que eu preciso colocar o pé no freio, estudar, colocar a cara no livro, rever algumas coisas, para depois eu ter capacidade de pedir mais ou simplesmente não pedir mais nada. Então, eu não parei com a RH porque eu sou contra o Hélio Couto ou porque eu tenho outras coisas que eu tenho como prioridade no momento que não seja a minha evolução espiritual. Eu parei com a RH porque no momento que eu preciso, de fato, é estudar aquilo que eu já havia pedido. E aí eu pedi, por exemplo, uma consciência maravilhosa que eu tenho me dedicado nos últimos 2 meses a estudar, a ouvir. E durante sonhos eu sempre estou estudando. Então eu sei que isso é resultado da consciência que está sendo feito o download enquanto eu estou dormindo, para que fique mais fácil compreender aquilo. Mas demorou, mas enfim, eu consegui. E aí existem muitas outras coisas que eu pedi consciência, download de livro de cálculo, entre outras coisas, e que eu tenho certeza que em algum momento eu vou precisar acessar isso. E quando for o momento certo, isso vai ficar mais fácil para que eu faça. Mas enquanto isso, eu vou continuar estudando aquilo que tá vibrando em maior frequência comigo no momento. E por que eu tô falando isso para vocês? É para desencorajar vocês a pedirem terceira, quarta, quinta onda ou continuar pedindo a cada 3 meses? Não. Eu poderia simplesmente pedir uma onda dizendo, eu não adiciono nada, eu continuo com os mesmos pedidos. Beleza. Mas eu não tô sentindo vontade genuína de pedir outra onda. Isso pode ser um aspecto negativo? Talvez. Mas hoje eu reconheço isso como um aspecto positivo, porque eu tá me impulsionando a estudar. Então, se eu vou garantir que eu vou conseguir estudar o máximo de consciências que eu pedi, com certeza eu vou ter resultados logo logo, tá? Então, às vezes a gente fica muito presa nessa de que a gente tem que cumprir tabela, porque você tem que pedir de 3 em 3 meses, porque você não pode colocar o pé no freio, porque, mas o que você tá sentindo vontade de fazer? O que a tua consciência tá querendo que você faça nesse momento? Será que de fato é isso que você tá querendo? Ou será que você tá precisando só descansar, voltar a estudar aquilo? Muitas vezes essa necessidade é só ansiedade. Eu durante muito tempo ficava muito ansiosa para passar o tempo para eu pedir a minha próxima onda, porque eu acreditava que era a onda que ia mudar a minha vida. Mas o que vai mudar a minha vida é colocar em prática tudo aquilo que eu vi no caminho das palestras e colocar em prática a dedicação que eu preciso para mudar a minha vida. Porque eu já acesso a essas informações, mas essas informações estão disponíveis no momento para que eu busque estudá-las. Então, eu estou reconhecendo a minha parte, sem aquela firula de mágica, porque não, a gente tem que fazer a nossa parte. E a minha parte é essa, me dedicar e entender os processos, como está acontecendo, por que está acontecendo. E daí a gente percebe se é possível pedir uma nova onda agora ou se é melhor continuar reproduzindo a mesma onda por mais um tempinho, ou se é melhor só se dedicar aos estudos daquilo que você tá de fato querendo que venha para o mundo material, tá? Então, gente, é sobre isso, tá? Não é sobre desistir de RH, eu não tô desistindo da RH. Eu tô entendendo que eu preciso de um tempo para espairecer, para entender as consciências, os arquétipos, os downloads de livros que eu pedi. E depois que eu estiver pronta, certamente eu trarei mais vídeos aqui contando sobre os novos pedidos. Mas enquanto isso, eu vou trazer muito conteúdo de coisas que eu estou estudando ou que eu estou rememorando que tem muito a ver com as consciências que eu pedi.
E se você gostaria de saber quais são as consciências que eu pedi, é só deixar aqui embaixo nos comentários. Vanessa, eu quero saber quais as consciências que você pediu. E aí a gente traz aqui. Me conta se você também tem esse sentimento, não tá preparado para uma nova onda e como que você tá se sentindo com relação a isso, tá bom? Se você gosta do meu conteúdo, sabe que aqui eu falo de RH, mas o meu foco principal é falar sobre arquétipos. Então, a gente tem um grupo de WhatsApp, onde eu coloquei algumas pessoas lá, onde você está acessível para qualquer pessoa gratuitamente entrar. E a gente bate um papo sobre arquétipos, sobre os arquétipos que eu tô usando, sobre como eu lido com técnicas, como eu lido com o cotidiano, então tudo isso lá. E se você quer conhecer um pouquinho do meu trabalho, aqui embaixo tem várias coisas que eu desenvolvo, tem os meus e-books que estão perfeitos, maravilhosos, um e-book voltado para relacionamento, um e-book voltado para dinheiro, tem o método PSA que no momento está com a agenda fechada, mas a gente está guardando as vagas das pessoas que têm interesse. Tem também consultoria de arquétipos, consulta de tarô. E se você acha que eu sou uma pessoa muito comunicativa e gostaria de aprender um pouco mais comigo, é só você me procurar pelo WhatsApp que a gente pode bater um papo, agendar um horário de consultoria para a gente falar sobre como estar melhor, como se expressar melhor e o que fazer para acabar de vez com a timidez, tá bom? Beijo grande e até o próximo vídeo.